Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho do dia, meditação da palavra. Evangelho de São João, capítulo 6, versículos de 16 a 21. Sábado, dia 22 de abril. Ao entardecer, os discípulos desceram à beira do mar. Entraram no barco e atravessaram o mar em direção a Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha vindo a eles. Soprava um vento forte e o mar estava agitado. Os discípulos tinham remado cerca de 25 ou 30 estádios quando avistaram Jesus andando sobre as águas, aproximando-se do barco, e ficaram com medo. Jesus, porém, lhes disse: Sou eu, não tenhais medo. Queriam então recebê-lo no barco, e, sem demora, o barco chegou à terra para onde se dirigiam. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Quanto tempo, né, meus irmãos e minhas irmãs, a gente não faz aqui nossa meditação da palavra nas nossas redes sociais, mas com a graça de Deus, aos poucos eu vou voltando e aos poucos a gente vai rezando junto, a gente vai aprendendo juntos com Jesus, né? E o evangelho de hoje, né, o evangelho deste sábado, dia 22, nos fala sobre um relato bem resumido, né? Que o evangelista João resume essa passagem. Não é como os outros evangelistas que já deixam ela um pouco mais clara, vamos dizer assim, né, e mais narrada. Mas o evangelho de hoje retrata sobre a cena, sobre o acontecimento de quando os discípulos, os apóstolos, estavam num barco, né, navegando até Cafarnaum, e Jesus não estava com eles porque Jesus subiu ao monte para rezar. Então, de madrugada, o mar começou a se agitar, o vento soprava forte e Jesus não estava com eles, eles estavam com medo. E eles ficaram com muito medo porque já tinham dado muito e de repente no meio do caminho começou a se agitar o mar e o vento começou a soprar e eles estavam quase naufragando, né? Estavam quase se afogando. Então eles estavam com medo, né? Medo de morrer, medo de se afogarem, de naufragarem, né? Até que, de repente, aparece um homem andando sobre as águas. Aparece uma pessoa andando sobre as águas. E eles ficam com mais medo ainda, porque eles se perguntam quem é essa pessoa aqui, do nada alguém andando aqui no mar. Como é que pode, minha gente? Daí estavam mais ou menos assim. Até que Jesus diz: Sou eu, não tenhas medo, né? E como diz aqui o final do evangelho, né? Eles queriam, né, os apóstolos, os discípulos queriam recebê-lo no barco, né? Recebê-lo, né? No barco. Jesus entrou no barco e sem demora o barco chegou à terra para onde estavam se dirigindo, né? No caso, para Cafarnaum. Meu irmão, minha irmã, talvez o mar da sua vida esteja agitado. Talvez a sua tempestade esteja agitada. Talvez hoje você possa estar passando por um momento muito complicado. Mas hoje Jesus te diz: Sou eu, não tenhas medo. Hoje Jesus nos diz que Ele é nosso Deus. Ele é nosso Mestre, Ele é nosso Messias. Então a gente não pode ter medo, a gente não pode ficar nervoso, a gente não pode ficar amedrontado. Porque Ele é nosso Deus. Ele é o nosso Deus que nos cura, que nos liberta, que nos dá força. Eu não sei qual é o seu problema hoje. Eu não sei qual é a sua dificuldade hoje. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei o que você está sofrendo. Mas a única coisa que Deus quer que você entenda é
que Ele está com você, que Ele está no seu barco, que Ele está te acompanhando, que Ele está do seu lado, e Ele é Deus. E Ele tudo pode realizar. Por isso, não tenha medo. E porque Jesus repete tanto isso, não tenha medo, não tenha medo, tanto que na Bíblia, essa palavra, essa frase, não tenhais medo, se repete mais de 100 vezes diante de toda a Bíblia. Então por que Jesus repete tanto essa palavra? Por que Deus repete tanto essa palavra? Porque muitas das vezes o medo nos traz o desânimo. Muitas vezes é o medo que nos leva a tragédias, a suicídios e ao desânimo. Portanto, não tenha medo. Não tenha medo da sua tempestade, não tenha medo que seu mar está agitado, pois Deus está com você. O teu Deus, que libertou Israel, que ajudou o povo que estava com Moisés a atravessar o Mar Vermelho para fugir da tropa egípcia, do povo, do reinado egípcio, né, do rei, do faraó que estava lá perseguindo eles. O Deus que não poupou o seu próprio filho e entregou-o por amor a nós, para nos salvar, para nos libertar, está com você. E Ele é poderoso para fazer todas as coisas. Por isso, não tenha medo e deixe Deus cuidar de você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.